US$ 2 bilhões. Foi quanto os americanos gastaram em um único ano só com canteiros elevados. Madeira, parafuso, terra ensacada, adubo comprado no saco bonito. Uma caixa de 1,20 m por $2,40 sai fácil entre $300 e $650. E daqui a 5 anos, a madeira apodrece. Você paga tudo de novo. Agora pensa no Brasil. Aqui a gente não gasta em dólar, mas gasta. Madeira subiu. Terra boa é cara. Adubo então, nem se fala. E todo verão vira o mesmo drama. Mangueira ligada, conta de água subindo, planta murchando no sol de 40 graus. Só que tem um detalhe que quase ninguém comenta. Existe um jeito de plantar que custa zero. Zero mesmo. Não compra madeira. Não compra terra especial. E quanto mais o tempo passa, melhor ele fica. Não nasceu em loja de jardinagem. Não tem manual plastificado. Vem da floresta. Na Alemanha, lá na década de 1960, um botânico chamado Hermann André observou algo curioso. Plantas crescendo sobre montes de madeira velha eram mais verdes, mais fortes e praticamente não recebiam irrigação nem adubo químico. A técnica tinha nome estranho, Hügelkultur, que basicamente significa cultura em monte. Mas isso é mais velho que ele. Quando uma árvore cai na mata e começa a apodrecer, ela vira o que os ecólogos chamam de tronco enfermeiro. A madeira morta vira berço de vida nova. Semente brota ali em cima. Raiz entra na madeira úmida. Fungo conecta tudo por baixo da terra. A floresta faz isso há milhões de anos, sem pedir licença para ninguém. A gente que desaprendeu. Na Áustria, também nos anos 60, um agricultor chamado Sepp Hauser herdou uma fazenda a 1.200 metros de altitude. Frio pesado, neve, solo fraco. Disseram para ele seguir o padrão: adubo químico, trator, linha reta. Ele ignorou. Começou a enterrar tronco, galho grosso, madeira podre. Fez montes altos de terra por cima. Plantou ali. E começou a colher coisa que ninguém achava possível naquela altitude. Foi multado, chamado de irresponsável. Só que as plantas não ligavam para as multas. Cresciam. Anos depois, pesquisadores da Universidade de Viena analisaram a propriedade. O sistema funcionava. Solo vivo. Produtividade absurda sem depender de insumo externo toda a temporada. Mas vamos trazer isso para o Brasil. Imagina aquele canto do quintal onde só nasce mato ralo, ou aquela área que vira barro duro no inverno e pó no verão. Em vez de gastar com madeira para levantar caixa, você cava uma vala simples. Ou nem cava. Coloca papelão por cima da grama. Empilha tronco grosso. Quanto mais podre, melhor. Madeira com fungo branco? Ouro puro. A madeira vira uma esponja gigante. Quando começa a decompor, a estrutura interna dela fica cheia de microespaços. Tronco velho consegue absorver várias vezes o próprio peso em água. Você molha hoje. Ele guarda. No meio do verão, enquanto o solo comum racha, lá dentro ainda tem umidade. E tem outra coisa que quase ninguém comenta. Decomposição gera calor. Não é calor de pegar fogo. É aquele calor biológico constante. O interior do monte fica alguns graus acima do solo ao redor. No sul do Brasil, isso adianta a germinação. No sudeste, ajuda a manter raiz ativa quando a noite esfria. No nordeste, mesmo com calor, essa estabilidade protege contra extremos. E aí entra a parte invisível. A pesquisadora Suzanne Simard ficou conhecida por estudar a chamada Wood Wide Web, a rede subterrânea de fungos que conecta plantas. Quando você enterra madeira, você está alimentando exatamente esses fungos. O micélio se espalha, conecta raiz com raiz. Uma planta começa a compartilhar nutriente com outra. Troca sinal químico quando sofre ataque de praga. Não é papo místico. É biologia do solo. Sempre aparece alguém dizendo: "Ah, mas madeira rouba nitrogênio." Isso acontece quando você mistura serragem fina direto na terra. Bactéria entra em ação e puxa nitrogênio para decompor aquilo. Tronco grosso é outra história. Fungo trabalha diferente. O sistema se equilibra, principalmente se você colocar uma camada rica em nitrogênio por cima. Esterco curtido, grama recém-cortada, resto de cozinha. Sem essa camada, no primeiro ano pode amarelar mesmo. Com ela, o monte arranca forte. A construção é quase simples demais. Tronco grosso embaixo, galho médio preenchendo espaço. Por cima, matéria verde rica em nitrogênio. Depois terra. 15, 20, 25 centímetros já resolvem. Faz o monte arredondado. Nada de parede de madeira segurando tudo.
Primeiro ano ele ainda está acordando, gera calor, pede alguma irrigação. É a fase boa para abóbora, melancia, pepino, tomate rasteiro, planta que gosta de espalhar. Segundo ano, você já percebe diferença. A água rende mais, solo mais solto. Lá pelo terceiro, quarto ano, é outro jogo. Minhoca aparece em quantidade absurda. A terra fica escura, leve, quase esfarelando na mão. A madeira lá dentro continua se decompondo devagar, liberando nutriente aos poucos. E isso pode durar décadas. Enquanto isso, o canteiro elevado tradicional vai pedindo manutenção. Madeira em pena, parafuso solta, solo abaixa. Você compra mais substrato, compra mais adubo. Vira um sistema de reposição constante. A Hugel Culture usa o que você já tem. Galho de poda, árvore que caiu na rua, resto que iria para o lixo verde da prefeitura. O que era problema vira base de fertilidade. E ninguém vai te vender isso embalado. Faz o teste em um canto pequeno. Não precisa destruir seu quintal inteiro. Monta um monte. Observa 1 ano, 2. Se der errado, você perdeu galho e tempo. Se der certo, você nunca mais vai olhar para madeira de canteiro do mesmo jeito. No próximo vídeo, eu mostro um passo a passo prático montando um monte aqui no Brasil, com o que a gente encontra fácil, inclusive o que você não deve usar de jeito nenhum.